A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 31, que diz: Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. A palavra do Senhor, ela nos orienta. Vamos estar falando aqui estamos falando já há dois episódios anteriores sobre as leis humanas e os princípios do reino. Falando sobre isso, nós falamos sobre que Jesus é o Senhor do tempo, que Jesus é o Senhor dos homens, e agora vamos falar que Jesus é o Senhor do comportamento. Então é importante, se assim você desejar, volte 2 episódios atrás aí, e você vai ouvir essa mensagem por completo. Então, nessa parte onde vai falar que Jesus é o Senhor do comportamento, nós vamos ver Lucas escrevendo aí esse último trecho, do capítulo, no capítulo 6. Lucas ele vai apresentar a versão sobre o Sermão do Monte, também apresentada lá por Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Esse sermão é a essência ou resumo do ensino de Jesus Cristo. Para seu discípulo, é a constituição ou estatuto de sua nova sociedade. Ele apresenta a ética do reino de Deus para seu súdito e, diferentemente da lógica do mundo, privilegia outras categorias de comportamento de pessoas. Com esse discurso, Jesus mostra aos seus discípulos que a disposição em segui-lo deve nos levar às últimas consequências, até mesmo a perda de segurança ou do conforto pessoal. Então, Jesus aqui, ele vem ensinar nesse sermão, os seus discípulos. Nós vamos observar Jesus, falando tudo que ali era contrário, ao que o mundo ensinava, ao que os fariseus e outros mestres ensinavam. Jesus ele vai ensinar ali a respeito da ética do reino de Deus para seus súditos, para todos aqueles que assim estavam se chegando ao reino, tanto para proclamar o reino do Senhor Jesus, para poder pregar o seu evangelho, estaria ali vendo que é muito diferente do mundo. E isso, fazia com que os ensinos de Jesus, ao qual ele estava ali, ensinando, fosse algo que chamasse a atenção daqueles que ouviam e se identificavam, daqueles que ouviam, e criticavam, rejeitavam, não aceitavam. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele vai mostrar, aos seus discípulos, que a disposição para segui-lo, deveria levar eles à última consequência. Consequência essa que fosse a perda até da sua própria segurança, podendo perder até a sua vida e do conforto pessoal. Ele não pregou ali, que eles muitos se abriram mão da sua vida, dos seus trabalhos para seguir ao Senhor. O Senhor fala a respeito de suas vestes, suas túnicas, quando eles fossem pregar, não é? Anunciar o evangelho do reino ali, não o Senhor não fala de luxo, de riqueza, mas ele fala de eles estarem fazendo, caminhando e até mesmo se identificando com aquelas pessoas que ali estavam, que eram rejeitadas na sociedade, como muitos, e viviam enfermos, outros que viviam oprimidos, pobres, doentes. Então o Senhor ele sempre se preocupou com essas pessoas e assim nós vamos ver dentro desse sermão o Senhor ensinando. E nós vamos falar agora também de duas atitudes e duas recompensas. No capítulo 6, do versículo 20 ao 26, Lucas vai começar apresentando a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que é abençoado e aquele que é amaldiçoado. Jesus identifica os abençoados como aqueles que são humildes e pobres. Para eles, o reino de Deus é dado. São também aqueles que têm fome, e a esse Deus satisfará. Mas ainda os abençoados são aqueles que choram,
a quem Deus dará alegria. Aqueles que são perseguidos por causa do evangelho também serão abençoados e recompensados por Deus nos céus. Quanto aos amaldiçoados, Jesus vai os identificar como aquele cujo Deus é o dinheiro, né? E para quem a felicidade é transitória. Eles estão empanturrados pelos prazeres terrenos, né? E terão uma fome insaciável. São também aqueles que se alegram com o pecado e cujas lágrimas jamais serão enxugadas. Por fim, os amaldiçoados buscam a glória humana, por isso serão levados, ao engano fatal. Então, essas são as atitudes onde aqueles que Jesus identifica como abençoados, os humildes, os pobres de espírito, aqueles que têm fome, esse Deus satisfará a sua fome, aqueles que choram, que Deus dará alegria, os que são perseguidos, esses sim o Jesus fala que são abençoados. E aqueles que acham, que são abençoados, mas como ele vai mostrar que são amaldiçoados, é todo aquele que tem o seu Deus, o dinheiro, que confia nas riquezas dessa terra, que confia no ouro e na prata. Aqueles que estão cheios, estão tão envolvidos com os prazeres terrenos, que tem uma fome insaciável. Fome essa não é a fome de Deus, mas é a fome de matar os seus desejos pecaminosos. E eles se alegram com o pecado, se alegram com a injustiça, e buscam a glória humana. E eles estão sendo levados, como diz, ao engano fatal, versículo 26. Então, que nós possamos ser daqueles que somos abençoados, humildes, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça, esse Deus vai satisfazer. E entre o versículo 27 e o 38, vai se falar de 2 mandamentos. A ética da nova sociedade de Jesus é frontalmente contrária à ética do mundo. Quando o amor, os nossos inimigos, quanto amar os nossos inimigos, Jesus ele vai declarar no versículo 27, digo-vos, porém, a vós, outros, que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Os fariseus, eles ensinavam totalmente o contrário. Os ensinos deles era ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mateus 5,43 a palavra diz. Então Jesus, entretanto, ele vai ordenar que amemos os nossos inimigos e façamos o bem àqueles que nos odeiam. Esse amor, é uma ação ativa e intencional, expressa em abençoar os que nos amaldiçoam, em orar pelos que nos caluniam. Versículo 28 ele diz isso. Então, amar nosso inimigo implica também em abster-nos de todo tipo de vingança e retaliação, e resistindo ao mal. O versículo 29 e 30 ele diz, ao que te bater numa face, oferece ele também a outra. E ao que te houver tomado a capa, deixe que leve também a túnica. Dá todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Então Jesus ele está aqui, ensinando uma prática de amar o inimigo, e isso é se abster de todo tipo de vingança e retaliação, e resistindo ao mal. Quantas pessoas têm feito justiça com suas próprias mãos, Vemos aí em documentários pessoas sendo às vezes espancadas, multidões lixando pessoas até inocentes, pessoas fazendo, ou até mesmo a pessoa praticou tal ato que é legítimo e de algo que a sociedade olha, vai lá e faz a justiça com suas próprias mãos. Não, nós devemos resistir ao mal, devemos realmente seguir os mandamentos do Senhor. Então a prática do amor se resume na seguinte lei de ouro: como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Então é o nosso devocional.
como você quer que faça por você, né, também façais a eles. E o motivo que temos para amar, né, dessa maneira é nossa diferença de natureza espiritual. Já não somos mais aquele homem aquele ser humano que não conheceu Jesus, mas conhecemos ele. Então, a nossa natureza é diferente, ela é espiritual, né? Os incrédulos só amam aqueles que os amam, mas os cidadãos do reino, à semelhança do seu rei, amam até mesmo os seus inimigos, né? Amar quem nos ama é fácil, agora amar quem nos odeia, quem nos persegue, isso é difícil. Mas isso deve ser praticado por todos nós. Nossa recompensa é que seremos o que? Identificados como filhos do Pai Celestial, ou filhos do Altíssimo. Né? No versículo 32 ao 35, ele vai dizer, né, se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. Se fizeres o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles a quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que empresta. Pelo contrário, amai vossos inimigos, diz a palavra. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Então, nós não devemos fazer como os pecadores, como os incrédulos. Então, Jesus ele vai demonstrar de onde parte tão elevada ética, né? De onde a parte tão elevada ética, onde ele diz no versículo 36, sede misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Então, Deus é a fonte ética do reino. Nós devemos estar seguindo. Um outro mandamento, ele vai dizer respeito a não julgarmos os outros, né? A proibição aqui é de julgar os outros acerca de conduta ou comportamento supostamente errado. O que é julgar? É falar mal do irmão, é colocar-nos moralmente acima dos outros, usurpando uma prerrogativa exclusivamente divina. E Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, né, nós lemos que falar sobre a maledicência e que ela é condenada, então diz, irmãos, não fareis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, a consequência do julgamento é a lei da semeadura, né? Ou seja, tudo que semearmos, colheremos. Julgar, condenar, perdoar e medir são semeaduras que colheremos na mesma proporção. No versículo 37 e o 38, Jesus ele fala: não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado, dai e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medido com a mesma medida com que é medido. Então, né, serão, como ele diz, julgar, condenar e perdoar e medir, são semeaduras que colhemos na mesma proporção. Então, que nós possamos se atentar a cada dia para a palavra do Senhor. Outro ponto, são duas opções que o Senhor vai dar entre o versículo 39 e o versículo 45, né? Jesus ele retorna ao assunto da liderança espiritual, né? E ele vai voltar a criticar os escribas e fariseus por eles estarem em uma condição espiritual que os impossibilita de guiar as pessoas, né? Ele destaca os perigos de seguir um falso líder espiritual. Porque eles são perigosos, Jesus aponta 4 razões, né, para não seguir o líder espiritual, aquele que está realmente fora de uma liderança espiritual, fora de algo, né, que realmente está na palavra do Senhor. Primeiro, ele vai mostrar que esses guias
estão cegos espiritualmente. Versículo 39, né, a palavra diz: e lhes contou também uma parábola. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão em um buraco. Então, ele fez esse diagnóstico. Um cego não deve guiar outro cego, pois os dois cairão junto em um poço sem água. Seguir alguém que não está indo para o céu, mas para o inferno, é muito decepcionante, né? Então devemos ter cuidado em quem nós estamos nos instruindo, quem nós estamos ouvindo, que de repente a pessoa cega, um cego não guia outro cego. E assim o destino, é o inferno. Isso é decepcionante para qualquer ser humano. Na segunda razão, Jesus vai mostrar que eles são limitados, portanto, insuficientes. Né? No versículo 40, o Senhor diz: os discípulos não estão acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Então, o mestre ele é limitado. E o discípulo, ainda que bem instruído, jamais ultrapassará seu mestre. Ou seja, os discípulos de guias cegos também serão cegos. Então, se está sendo guiado por um cego, esse discípulo será cego, né? Estará igual o seu mestre. Então, que nós possamos estar seguindo e ouvindo, né? E se conectando com a palavra do Senhor. E isso vai nos esclarecendo, vamos sendo guiados pelo Senhor, pelo Espírito, e por pessoas cheias do Espírito Santo, que estão andando segundo a vontade do Senhor, usadas por Deus, que nós devemos estar sempre ouvindo. Então, outro ponto, que é o terceiro, eles são hipócritas, incapazes de ajudar a si mesmo e a outras pessoas. Jesus ele diz, versículo 41 e 42, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Como pode dizer teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o falso mestre, ele aponta os defeitos dos outros, mas não os seus. Né? Ele não reconhece, ele enxerga nas pessoas o que é incapaz de ver em si próprio. Portanto, é inapto para guiar pessoas. Então, é aquele que está ensinando e acha que todo mundo está errado, acha que todo mundo falhou, acha que não tem que olha, observar, né, as suas palavras, todo mundo falhou, ninguém quer, ninguém saiu porque quis. Né? Não, então entenda uma coisa, né? O que nós estamos ouvindo, isso vai nos aproximar do Senhor, vai nos afastar dele, vai nos aproximar dos valores éticos do reino, ou vai nos colocar longe do Senhor, ou vai nos colocar na ética do mundo. E o quarto ponto, que a quarta razão, diz que a razão que os falsos líderes espirituais eles serem perigosos, né, e que eles são maus por natureza. Né? O próprio Senhor ele diz no 43, 44, né, o 45, pois não existe árvore boa que dá fruto mau, nem árvore má que dá fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não colhem figos dois espinheiros, nem uva dois espinhos. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mau tesouro. Pois a boca fala o que o coração está, que o coração tem em grande quantidade, em grande abundância. Então, assim como a árvore que ela frutifica segundo a sua espécie, o homem mau produz maus frutos. Com esse último exemplo, Jesus ele vai mostrar que o que está na base da formação de um ser humano, ou seja, o coração, né, determina a validade de suas obras e seus frutos. Né? Não vai avançar esse fruto, essa árvore, então ela vai florescer, mas não vai frutificar. Né? Se o que nele foi plantado veio de Deus ou veio da mentira e do engano, é isso que dá ou não legitimamente as suas obras. Então, se veio de Deus, vai florescer e frutificar. Se não veio, vai ser até uma árvore com folhagem bonita. Ou até pode chegar a florescer, mas não vai frutificar. Então o Senhor ele ensina nessa passagem, né, que nós devemos estar
conectado, e o que está no nosso coração vai determinar, né, a validade da obra e de seus frutos. Né, o que está no coração, isso vai determinar. Outro ponto, para nós fecharmos, vai falar, o Senhor fala também, entre o versículo 46 ao 49, Jesus ele condena a profissão de fé, né, desacompanhada de obediência. Quando ele diz aqui, versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Chamar Jesus do Senhor, mas não obedecer-lhe, é falsidade. Quantos estão chamando ele de Senhor? Quantos estão e não estão obedecendo a sua palavra? A lógica de Jesus é ir a ele, ouvir seus ensinamentos e colocar em prática. Então, ir até Jesus, ouvir e não colocar ele em prática, o ensinamento, é como se fosse aquele que estão ali chamando o Senhor, Senhor, mas não obedece a sua palavra. Isso no 47 diz, somos todos construtores, portanto temos duas opções, ou construímos sobre a rocha, ou seja, ou obedecemos a palavra de Deus, ou construímos sobre a areia, que é o mesmo que declararmos obediência a Jesus apenas de boca para fora. Então, onde está sendo codificada a sua vida, a sua casa? Está sobre a rocha ou está sobre a areia? Se está sobre a rocha, você está em obediência à palavra. Se está sobre a areia, você está apenas obedecendo de boca. Está sendo como um fariseu, como um escriba, alguém que estava ali naquela situação, vivendo, até conhecendo, mas não praticando. Então, portanto, a diferença entre os verdadeiros discípulos de Jesus e os falsos mestres está no fundamento da sua vida, das suas vidas, ou seja, na forma que alicerçam ou constrói sua vida espiritual. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê e por isso obedece às suas palavras ou coloca em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, que você possa ouvir a palavra do Senhor hoje e colocá-la em prática. Então, e se nós queremos viver na nova sociedade de Jesus, como cidadãos dos céus, do reino do Senhor, precisamos estar realmente vivendo esse evangelho. Então, que você medite nessa palavra, nesse dia, que a palavra do Senhor venha tocar o teu coração, que ele venha mudar as nossas vidas nesse dia, para que assim nós possamos estar agradando ao Senhor, fazendo tudo para a honra e glória dele. Então, viva o evangelho do reino do Senhor Jesus. Leia, mas não seja só leitor, mas seja praticante dessa palavra, porque o Senhor é assim, ele se agrada. E se nós andarmos no curso do reino do Senhor e não no curso desse mundo, pode ter certeza de uma coisa, nós estaremos com ele, encontraremos com ele naquele grande dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.